Aeroporto de Guarulhos, daqui a pouquinho o nosso embarque para Cape Town, na África do Sul, onde vai ser nossa casa lá por um mês, trabalhando remoto. Não é a primeira vez que a gente faz isso, mas a gente adora. Então, mais um mesinho aí, morando e trabalhando remoto em algum país por aí. Trabalho remoto é tipo política, né? Tem gente que acredita fielmente de um lado que trabalho remoto é incrível e que já viu pessoas ganhando rios de dinheiro trabalhando por aí. E tem gente que chega a dizer o oposto, que quem trabalha remoto é tudo vagabundo, que fica lá no Netflix o dia inteiro. Mas uma coisa é fato. Na pandemia tinha ido todo mundo para o trabalho remoto e a verdade é que hoje 90% dessas empresas não estão mais no remoto. Voltaram tudo para os escritórios lotados. Tudo como era antigamente. Mas também tem aquela turminha, né, que fica em cima do muro, o tal do trabalho híbrido. De vez em quando é no escritório, de vez em quando é em casa. E olha, tudo que eu estudei sobre trabalho remoto, que eu estudo já há bastante tempo, eu chego à conclusão que trabalho híbrido literalmente não existe. É a pior das hipóteses de todas. E ainda nesse vídeo eu vou contar o porquê que isso não funciona, mas eu preciso primeiro te explicar algumas coisas. Uma coisa eu tenho que concordar com os haters do trabalho remoto. Realmente é bem mais difícil uma empresa ter sucesso com o trabalho remoto. Felizmente, a Amber é uma delas. A gente tem hoje quase 100 pessoas trabalhando, espalhados no Brasil inteiro e alguns até fora. E a gente tem muito sucesso, consegue manter ainda uma cultura de performance, uma cultura de crescimento entre todas essas pessoas que às vezes nem se conhecem pessoalmente. E isso é um fato na Amber. Daqui a pouquinho eu vou contar mais os detalhes sobre isso. Cidade do Cabo, embarque imediato. Bora! Chegamos aqui em Cape Town, cara de sono, né? Dormi pouco no voo. Mas abri meu Instagram e o pessoal lá comentando, né? Ah, vai tirar férias de novo e tal. Cara, as pessoas não entendem muito bem esse conceito de trabalhar remoto e tal, e poder ficar em outro país e ainda assim ser produtivo. Todo mundo comentando só de férias de novo, férias de novo, férias de novo. Bom, se quiser inclusive me seguir lá no Instagram, acompanhar aí essas minhas viagens, segue lá, @oflaviocardoso. Depois de 7, 8 horas de voo, um pouco de jet lag e uma noite bem dormida. Estamos aqui, Cape Town. Tá aí, ó, a famosa Table Mountain aqui atrás. Muito bonita olhando daqui, mas ainda não deu tempo de ir lá visitar. Mas o pouco que eu vi da cidade muito bonita, muito bacana, um lugar legal aqui. Mais um país aí para conhecer, né? Bom, mas o vídeo era sobre trabalho remoto. Deixa eu contar um pouco da minha motivação, de onde que saiu esse assunto e o porquê que eu comecei a estudar tanto esse assunto de trabalho remoto, que essa história não é de hoje, tá? Essa história já tem pelo menos uns 12 anos, 10 anos, alguma coisa assim. Tem uma empresa, a 37 Signals, ela é a empresa que criou o Basecamp. É um software, até acho que nem muito famoso no Brasil, mas gosto bastante dessa empresa. Eles escreveram um livro que é o Remote Office Not Required. E por quê? Porque eles já eram uma empresa que começou desde o seu início, desde o seu dia 1, 100% remoto. Só que numa época que não era normal trabalhar remoto. Né? Sei lá, essa história talvez tenha uns 15 anos isso. E eles já tinham pessoas espalhadas no mundo inteiro, trabalhando remoto, desenvolvendo os softwares dele. O principal foi o Basecamp. E eles tiveram um sucesso muito, muito bom naquela época, mesmo sendo uma empresa muito pequena. E eles acreditavam que um dos grandes pilares do sucesso deles era justamente a possibilidade de contratar os melhores profissionais do mundo graças a trabalhar remoto. Porque pensa nesse raciocínio. Eu nasci numa cidade bem pequena, no Rio Grande do Sul, chamada Gravataí. Não moro mais lá, mas nasci nessa cidade. Qual é a probabilidade de justamente em Gravataí, uma cidadezinha pequena, ter os melhores engenheiros de software, os melhores marqueteiros,
os melhores gestores financeiros, as melhores pessoas para trabalhar na tua empresa, por coincidência, vão estar justamente na cidade que tu nasceu, não vão estar lá. Tu até com certeza vai conseguir encontrar profissionais muito bons, e foi o que eu consegui durante muito tempo, que a gente se limitava à cidade que eu nasci. Então conseguimos encontrar profissionais muito bons e tal. Mas a questão é muito difícil. É uma agulha num palheiro, porque é uma cidade pequena. Agora, se você abrir os seus horizontes e poder contratar pessoa do país inteiro, são muitas pessoas possíveis para qualquer cargo dentro da sua empresa. Então, isso é uma vantagem que o remoto tem. Isso é uma vantagem para a empresa, tá? Ainda nem falei das vantagens para o funcionário. Vantagem para a empresa. Poder contratar o melhor profissional e não o profissional mais perto do escritório. Isso é uma vantagem muito forte. Outra vantagem muito forte, e que não era tanto o nosso caso, mas empresas de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, grandes centros, os profissionais são caros, porque aquela cidade, o custo de vida em São Paulo é super alto. Então, se a minha empresa é de São Paulo e eu precisar contratar uma pessoa, minha empresa é lá na Faria Lima, eu preciso contratar um profissional ali, puxa, é muito caro viver ali perto da Faria Lima. Esse profissional, mesmo que ele não tenha uma qualidade muito alta, ele ainda assim vai custar muito caro, porque só o aluguel dele já custa um punhado de dinheiro, entendeu? Então, se essa empresa de São Paulo trabalha remoto, por que não contratar um profissional do interior do estado ou um profissional do sul, do norte, do nordeste e assim por diante, de lugares, cidades menores, onde o custo de vida é muito menor e que igualmente tem pessoas muito capacitadas e assim por diante. Obviamente, esse é o lado da empresa que pouca gente fala. O lado que todo mundo fala, às vezes, é o lado do funcionário. Esse eu acho que eu nem vou ser muito repetitivo aqui, mas é aquelas coisas que todo mundo sabe. A possibilidade de não ter que gastar tempo no trânsito, menos tempo com coisas que não agrega valor a ninguém, né? Com o deslocamento. Ainda não estou com o meu equipamento de trabalho, tá? Não, isso aqui tá só aqui por enquanto, daqui a pouquinho. Até esse eu acho que é um gancho legal, vou botar isso nesse vídeo. Como que eu organizo os meus equipamentos de trabalho para que eu possa ter produtividade? Já adianto que não é com o computador no colo sentado no sofá, tá? Isso não gera produtividade. Quem trabalha remoto desse jeito aqui, a não ser, sei lá, talvez alguma profissão aí, moda, não sei, possa fazer sentido isso. Na maioria das profissões, na minha opinião, isso aqui é o jeito completamente errado de trabalhar remoto. Mas voltando, então a parte do funcionário tem N motivos, estar mais perto da família, poder... Pô, eu almoço em casa quase todos os dias, eu posso tomar café em casa quase todos os dias, estou perto da minha família, então acordo... basicamente é botar uma roupa, escovar os dentes e tal, e 10 minutos eu tô pronto pro trabalho, coisa que se eu tivesse que me deslocar gastaria um tempão. Então, é o tempo que eu perderia me deslocando, eu ganhei de vida, né? E isso é muito legal. E agora vamos pro último ponto que para mim foi game changer, assim, que é muito legal, que esse foi, inclusive, o motivo que eu li esse livro lá do o Remote, foi que na época eu tinha muita vontade de morar em Miami. Eu morava no Rio Grande do Sul ainda e tinha muita vontade de morar em Miami. E até cogitei, fiquei um tempo lá em Miami lá e tal, mas acabei mudando de opinião. E hoje moro em Balneário Camboriú, talvez uma Miamizinha brasileira. Só que naquele momento lá, eu descobri que a coisa que eu mais gosto mesmo é ter esta liberdade de poder morar no lugar que eu quiser, quando eu quiser, inclusive pelo período que eu quiser. Talvez, acho que uns 7 anos aí que eu faço isso, ou em torno que eu faço pelo menos umas 3, 4 viagens para algum país do mundo por ano. Essa é a minha primeira viagem de 2025. Já estou com a minha segunda viagem já agendada para daqui uns 3 meses, mas ainda pretendo fazer pelo menos uma terceira. E nesses países eu fico um tempo, que nem aqui, vou ficar 1 mês aqui na África do Sul. Desse 1 mês, eu vou ficar uns 70%, 80% desse tempo trabalhando remoto, mas vou tirar
uma semaninha, a semaninha ali do carnaval, que no Brasil não é muito produtivo, então eu vou aproveitar essa semana do carnaval, essa semana vai ser de férias. Daí eu vou ficar realmente de férias, não vou trabalhar aqui. Mas a vantagem é que eu posso aproveitar, conhecer o país depois do meu horário de trabalho ou antes do meu horário de trabalho, que é o que eu estou fazendo aqui graças ao fuso, né? Porque eu estou 5 horas na frente do Brasil. Então, essa hora, por sinal, ainda não começou o trabalho lá no Brasil. Então poderia estar passeando por aqui, não tô porque estou gravando vídeo. Ao mesmo tempo que tô trabalhando igual eu sempre trabalho. E isso é algo que para mim foi muito legal e dessa forma já conheci e fiquei assim meio morando, né? Na Noruega, na Dinamarca, na Suécia, na Itália, na Suíça, na Espanha, enfim, tem um monte de país aí. Para empresas que são empresas que não tem nada físico, se você trabalhar da forma correta, dá sim para gerar mais resultado no remoto do que no escritório. Mas daqui a pouquinho eu conto o que a gente faz e tu já vai entender como é diferente do que provavelmente você ouviu falar no remoto. Mas deixa eu montar aqui meus equipamentos. Ó, pessoal, como é que eu monto assim, uma estação de trabalho para conseguir ser mais produtivo no remoto? Obviamente, na minha casa eu tenho monitores grandes, já tenho um espaço já montado, só que para poder viajar ao mundo eu tenho que ser mais leve, né? Preciso ter uma solução mais portátil, né? E a solução principal aqui foi um MacBook junto com um iPad, e eu uso o iPad como segundo monitor. Ele não está sendo usado como iPad, ele está sendo usado como segundo monitor. Eu arrasto uma coisa de um monitor para o outro. E ainda tem um terceiro monitor, que no caso agora eu estou usando o celular, mas ele fica aqui como um dockstation, que eu deixo a minha agenda aberta ali o dia todo, porque minha agenda ela é sempre bem cheia durante o dia, então eu preciso que ela fique ali aberta, me mostrando as coisas importantes do meu dia a dia. Então eu uso ali o celular mais ou menos como um terceiro monitor. Outro ponto importante é teclado, mouse, sabe? Carrego sempre, eu sou mais produtivo com um teclado e um mouse desse jeito. Esse é um ponto importante, até a ergonomia. Eu trago sempre esse pedestal ali para dar ergonomia e ter um monitor mais ou menos na altura do meu olho. Então, esse é o tipo de coisa que tem que ser pensada para viajar. Inclusive, encontrar apartamentos como esse, assim, Airbnb, né? Que tenham um espaço gostoso de trabalhar, espaço adequado, enfim, que isso talvez até é a parte um pouquinho mais difícil, porque às vezes dá trabalho até encontrar algum apartamento que realmente seja bacana. Por último, então, deixa eu te explicar o que a gente faz para ter tanto resultado remoto e, na minha opinião, inclusive mais resultado trabalhando remoto do que trabalhando no escritório. E para te explicar isso, eu vou usar alguns exemplos que provavelmente você, inclusive, já fez. Quando você vai contratar um arquiteto para projetar a sua casa, você vai contratar ele e ele vai ter que trabalhar dentro do seu escritório todo o período até a casa ficar pronta? Não, né? Ele trabalha lá na empresa dele. Você não precisou ficar monitorando ele, se ele começou a trabalhar às 8, se ele foi pro almoço meio-dia, se ele não tá no Instagram no meio do horário de trabalho. Você não teve que monitorar isso. Mas mesmo assim, esse arquiteto chegou lá no final do projeto, ele te entregou um projeto pronto, você pagou ele e deu tudo certo. Outro exemplo, um advogado. Você quer contratar um advogado para resolver uma causa tal que vai demorar, às vezes, 1 ano, sei lá, para essa causa se resolver. Fez um contrato com ele e também, esse advogado não fica trabalhando dentro da tua empresa todos os dias. Você não fica lá olhando, monitorando ele, olhando no computador dele se ele está trabalhando ou não. Não precisa, né? Não precisa. Por que não precisa? Alinhamento de interesses. Você teve um alinhamento muito grande de o que você espera e quanto você topa pagar, o que acontece se o resultado der positivo e o que acontece se o resultado der negativo. E esse é um dos grandes pilares do trabalho remoto. E isso é diferente do escritório, porque no escritório isso também acontece, mas acontece de uma forma que a gente nem percebe,
que é durante o nosso dia a dia ali no escritório, a gente, não, conversa com fulano, chega lá na mesa dele, tromba com ele no corredor, e meio que tu tá fazendo esses micro alinhamentos de interesse o tempo inteiro. Mas não só isso, como tu tá, de certa forma, meio fiscalizando o trabalho dele. Porque é um pouco isso que o escritório faz também. Já no remoto, esses alinhamentos eles precisam ser mais claros, tem que se gastar mais tempo alinhando esses interesses, alinhando todos esses pontos. E literalmente você não tem que se importar tanto se a pessoa, no meio do horário de trabalho, abriu o Instagram, ou demorou um pouco mais ali naquele dia, ou aquele dia ela se pareceu menos produtiva, ou demorou para te responder. No escritório isso é em primeiro lugar, mas no remoto isso é em segundo lugar. O que é em primeiro lugar no remoto? Que a entrega seja feita, dentro do prazo adequado, e que gera o resultado esperado. Obviamente não são todas as pessoas que têm maturidade para trabalhar remoto, porque o trabalho remoto daí tem outros aspectos aí que o escritório ajuda. Eu confesso que o escritório ajuda, que é pessoas desmotivadas. Uma pessoa desmotivada que precisa estar toda hora lá, todo dia motivando ela, todo dia, vamos lá campeão, vamos lá, parabéns. Cara, essa pessoa ela não funciona no remoto, tá? Já adianto para vocês. A gente já tentou fazer funcionar no remoto. Infelizmente, essa é o tipo de pessoa que não funciona no remoto. Outro tipo de pessoa que não funciona no remoto, pessoa que não consegue se autogerenciar, pessoa que consegue se crescer sozinho, estudar, pessoa que consegue aprender sozinha, funciona muito bem no remoto. Pessoa que precisa estar toda hora com alguém ali cobrando ela, em cima dela, não vai funcionar bem no remoto. O fato de eu estar remoto, tranquilo aqui, ó, sem um monte de conversa, sem um monte de gente na minha volta, me permite ser absurdamente produtivo. Para terminar o vídeo, e talvez o ponto mais importante do trabalho remoto. Mesmo todo mundo estando remoto, a comunicação entre as pessoas precisa ser muito eficiente e muito boa. Para isso, dois pilares são muito importantes. A comunicação do dia a dia, ela precisa acontecer, de certa forma, até em excesso. Se no escritório, às vezes, tu só dá uma palavrinha ali já é suficiente, no remoto, a minha recomendação é que ela aconteça até em excesso. A gente usa o Slack. A gente usa o Slack e usa o Zoom, as duas ferramentas. Use canais públicos dentro de um Slack ou dentro de um grupo de WhatsApp e assim por diante. Use canais públicos. Por quê? Porque os canais públicos, sempre que tu tá conversando ali, mesmo que tu esteja conversando só com uma pessoa, todo o resto do time tá vendo o que tá acontecendo e tá bebendo daquela mesma fonte. Coisa que no escritório aconteceria meio que ouvindo de canto de ouvido aqui, né? Pô, eu tô aqui, mas os dois estão lá falando sobre novo funil de vendas e eu tô aqui meio que ouvindo. No escritório é assim que a gente faz. Como que a gente faz no remoto? Eu falo sobre o tal funil de vendas num canal público, no canal de vendas. O que vai acontecer? Todos os outros que participam daquele canal de vendas também vão ler, só que eles vão ler no tempo deles, sabe? Eles vão ler quando eles tiverem tempo, e não no escritório, que é o problema. Pô, eu tô tentando ficar concentrado, mas meu ouvido tá ouvindo ali o negócio do funil. No remoto isso é melhor. Eu tô concentrado aqui, daí depois do almoço, normalmente é um horário que eu faço isso, volto do almoço, eu entro aqui no Slack e olho todas as conversas dos grupos que eu participo. Então isso é muito legal. Outra coisa que a gente adota como prática. Se lá no escritório, quando eu precisava trocar uma palavrinha rápida contigo, como é que funciona tal coisa lá do nosso site? Era uma palavrinha rápida, eu só ia até tua mesa, bati no teu ombro e cara, esclarece uma dúvida rápida. É assim que tu faz no escritório, né? Minha recomendação, continue fazendo isso no remoto. Em vez de que as pessoas, como elas entraram no remoto, elas ficam pensando assim, tudo eu preciso marcar uma reunião. Vamos marcar uma reunião para as 15h de quinta-feira. Puta, cara, mas eu só queria uma palavrinha rápida para descobrir o negócio do site. Como é que faz isso no remoto?
O Slack tem uma ferramenta que se chama Círculo, mas existem outras ferramentas, e sei lá, poderia ser no WhatsApp mesmo. Eu não fico esperando, eu não marco uma reunião. Eu simplesmente chamo a pessoa. Chamou, resolveu, desliga. Ponto. Então, todo mundo tem que estar pronto para poder ter uma comunicação rápida, assim, de 2 minutinhos o tempo inteiro. Tem uma coisa que é importante. Todo mundo bate na tecla de cultura, que é impossível ter cultura com o trabalho remoto. E o que eu te digo é, a cultura será diferente. A gente, aqui na nossa empresa, a gente tem uma série de rituais que, nestes rituais, é o momento onde a cultura se transborda e ela é inclusive construída. A gente tem rituais semanais, toda a equipe junto, conversando ao vivo, no Zoom, por vídeo. Tem times que passam o dia inteiro no Zoom logado, tá? Não são todos os times da empresa, mas tem alguns times que passam o dia inteiro no Zoom, como se todo mundo estivesse sentado na mesma mesa, só que não estão na mesma mesa. Cada um tá na sua, mas tá todo mundo logado no Zoom, porque são times que precisam interagir muito. Além desses rituais de time, além de rituais individuais one-on-one entre líder e liderado, que também tem que acontecer ao vivo, semanalmente, quinzenalmente e assim por diante, a gente tem rituais mensais com todas as lideranças acompanhando indicadores de crescimento, KPIs. E por último, temos 2 rituais muito importantes aqui dentro da empresa, que um a gente chama de Big Day, que é quase que uma tarde inteira, onde fica todo mundo ao vivo no Zoom, a empresa inteirinha. É o momento onde termina um trimestre. A gente tem trimestres com uma série de metas, objetivos, projetos, e no final desse trimestre, cada um dos times apresenta a sua entrega, o quanto, se bateu a meta, o que aconteceu, como que foi essa entrega, se o software está pronto, os novos recursos do software e assim por diante. Todas as entregas de time por time é um momento para a gente olhar isso, a gente comemorar. Então esse é um ritual de encerramento desse quarter. Depois que existe esse ritual, a gente tem 2 semanas de planning, que são as lideranças planejando a estratégia e a tática para o próximo quarter. E depois disso, a gente tem uma segunda-feira que a gente chama de kick-off, que a gente vai dar o início realmente desse próximo ciclo, desse próximo quarter. Então, todos os times, já decidida essa estratégia e decidida essa tática de como a gente vai fazer, quais serão os projetos prioritários nesse kick-off, que também é um evento, normalmente acontece numa segunda de manhã e dura algumas horas. Cada um dos times apresenta o que vai fazer e o principal, se compromete publicamente para todo mundo da empresa que, essa aqui é a nossa meta, esse aqui é o nosso projeto e dentro desse quarter nós vamos entregar isso para a empresa. Então, existem esses momentos, esses rituais que geram esse alinhamento. E o erro tá quando tu quer simplesmente copiar o que tu faz no escritório e executar no remoto. E esse é o motivo que a maioria das empresas reclama que trabalho remoto não funciona. E daí, infelizmente, na minha opinião, elas adotam o pior dos mundos, que é o tal do trabalho híbrido. O trabalho do híbrido não é nem uma coisa nem outra. Você nem criou os melhores rituais do escritório, porque sim, no escritório existem rituais muito bons de se fazer, e do remoto são outras. O que tu faz no híbrido agora? Mistura tudo? Ou fica uma coisa nem outra? Tu não construiu a tua empresa para ela ser produtiva remoto. Então essa pessoa, quando ela estiver remoto, talvez ela até fique na frente do computador, mas ela não está sendo produtiva de verdade. Minha opinião, híbrido é o pior dos mundos. Se decida escritório ou remoto, ou faz que nem nós. Não são todos os nossos times que são remoto. Nosso time de vendas é no escritório, porque a gente acreditou que vendas funciona melhor presencial, porque vendas é um negócio muito de energia, e a energia contamina.
tocar sino, aquele negócio, sabe? Então, o único time nosso que é no escritório é vendas. Todos os outros é 100% remoto, não existe híbrido. Já aproveita e conta aqui nos comentários o que está acontecendo de todas essas que eu falei aqui, quais são as coisas que estão acontecendo já na tua empresa, de partes boas e de ruins que eu tenho certeza que já existem hoje. Se você ficou até agora nesse vídeo é porque tem algum conteúdo aqui que te chamou a atenção. Te peço já, te inscreve nesse canal aqui, dá um likezinho, tenta de repente até pegar o vídeo aí e compartilhar com algumas pessoas, ou talvez até com a tua equipe aí, da tua empresa que hoje trabalha remoto, ou trabalha híbrido, ou trabalha no escritório, para o pessoal entender um pouco mais do assunto. Esse canal eu pretendo trazer uma série de conteúdos sobre trabalho remoto, mas também sobre como fazer uma empresa crescer usando muito do digital, marketing e vendas, que é muito do que eu sei e pretendo continuar produzindo esse tipo de vídeo e trazendo, ajudando outras empresas a crescerem com os nossos aprendizados e com os nossos erros. Então, obrigado por assistir até agora.